Muitos falam que devemos guardar os nossos sonhos só para nós. Muitos falam que colocar nossos sonhos para pessoas ouvir não vai acontecer. Mas na história de José, Gênesis, Deus deu sonhos a José. Deus deu sonhos a José. E José contava os seus sonhos para a sua família. Sua família ficava contra ele. Seu pai até ficou contra ele. Seus irmãos eram contra ele, porque ele contava esses sonhos. E a história de José nos prova que plano de Deus ninguém frustra e que sonho de Deus ninguém frustra. Se for de Deus, vai acontecer, contando ou não. José contava os seus sonhos e foram todos realizados. Então sim, a Bíblia prova de que Satanás não tem mais poder do que Deus e todos sabem. Senão Deus não seria Deus. Se eu contar os meus sonhos e não acontecer, Deus não é Deus. Se o inimigo nosso, o inimigo da nossa alma, que é o diabo, conseguir impedir um sonho de Deus e um plano de Deus, então isso queria dizer que ele é maior do que Deus? Isso quer dizer que ele é maior do que Deus? E Deus prova na sua palavra, Deus prova na Bíblia que plano de Deus não se frustra. Ele fala lá em Jó 42:2. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Isso prova que Deus é maior que tudo e que ninguém pode impedir os planos e sonhos de Deus na nossa vida. Então não é porque contou. Se algo na sua vida não aconteceu, não é porque você contou para alguém. Não é esse o motivo, porque a Bíblia não explica isso. A Bíblia diz que plano de Deus ninguém frustra. A Bíblia diz que sonhos de Deus ninguém frustra e ninguém pode impedir. Então, nós podemos sim contar os nossos sonhos. É contando os sonhos que nós sabemos quem não é, quem não está ao nosso lado. É quando nós contamos os nossos sonhos que Deus mostra quem é que está conosco e quem está contra nós. Contar os nossos sonhos não nos faz ficar sem a realização daquele sonho. Mas contar os nossos sonhos significa ter do nosso lado somente quem é verdadeiro, quem nos apoia. Que o caso de José, ninguém o apoiou. Contar os nossos sonhos não significa que não vai acontecer. Significa que você vai contar e realmente as pessoas que são contra você vão aparecer. Quando você conta os seus sonhos, aparecem os inimigos. Quando você conta os seus sonhos, aparecem os invejosos, os falsos. Quando você conta os seus sonhos, você sabe quem é realmente amigo e quem não é. Conte os seus sonhos e saiba quem é seu amigo e quem não é. José contou os seus sonhos na inocência de uma criança, de um jovem. Ele era inocente, não tinha maldade em seu coração. Mas Deus permitiu que José contasse o sonho. Porque se José contou os sonhos, Deus não impediu. Então é porque ele tinha que contar. Porque se ele não contasse, ele não chegaria no propósito que era o Egito. Se nós escondermos os nossos sonhos, nada vai acontecer. Aí sim é que nada vai acontecer. O contar nos faz levar ao processo. O contar nos faz levar ao alcance das promessas. Porque quando nós contamos os nossos sonhos, que aparecem as pessoas que vão nos ajudar ou que vão nos destruir ou tentar nos destruir. É quando nós contamos os nossos sonhos que nós vamos saber quem é Caim, quem é Abel, quem são os irmãos de José. É contando os nossos sonhos que nós sabemos quem quer nos enterrar. É contando os nossos sonhos que nós sabemos
Quem quer destruir os nossos sonhos, a nossa vida, o nosso propósito e o nosso chamado. Então, sim, nós devemos contar os nossos sonhos para saber quem está do nosso lado. E foi contando os sonhos que José descobriu que os seus irmãos não estavam do seu lado. E que até o seu pai ficou contra você. Até o seu pai ficou contra ele. José contou os seus sonhos e até o próprio pai dele ficou contra ele. Então isso significa que eu tenho que contar os meus sonhos, porque foi assim que Deus levou José ao propósito. Contando os sonhos, ele arrumou muitos inimigos que foram seus irmãos e até o seu pai. Mas foi contando o seu sonho que ele foi jogado dentro de um poço, amarrado, chicoteado e levado, vendido como escravo e levado até o Egito, onde ele virou governador. Então não deixe de sonhar e não deixe de contar os seus sonhos. Quer saber quem são os seus amigos? Conta teus sonhos. Quer saber quem são os teus inimigos? Conta os teus sonhos. Quer saber quem te ama? Conta teus sonhos. Quer saber quem te odeia? Conta teus sonhos. Quer saber quem te inveja? Conta teus sonhos. Quer saber quem é falso? Conta os teus sonhos. Quando José contou os seus sonhos, os seus irmãos o odiaram imediatamente e tentaram o matar. E venderam ele como escravo para o Egito. Venderam José, tentaram matar o sonho dele, tentaram matar os sonhos de Deus, tentaram matar o propósito de Deus, tentaram matar a própria família, porque era com José que Deus ia salvar a família dele. Se matasse José, a família de José morreria. Deus escolheu José para salvar a sua família. Se José morresse, sua família também morria. Foi José que salvou a sua família. Se José morresse, sua família morria. Então, quando você tenta matar um irmão seu, você está se matando. Quando você tenta matar alguém de Deus, você está se matando. Assim como fizeram com José. Era ele que ia salvar toda a nação do Egito. E era ele que tentaram matar. Se tivesse matado José, todo o Egito teria morrido. E hoje nós não haveríamos de contar essa história, porque foi José que salvou aquele povo. Foi José. Porque contou os seus sonhos, ele conseguiu chegar no propósito contando os seus sonhos. Foi contando os seus sonhos que José chegou no propósito. Então não deixe de sonhar e não deixe de contar os seus sonhos, mas fique preparado para o resultado de quando você contar os seus sonhos para alguém. Fique preparado para quando você contar suas visões para alguém. Fique preparado para quando você contar da sua intimidade com Deus, dos seus sonhos com Deus, do que Deus te fala. Fique preparado. Porque foi assim que José ficou. Tentaram destruir depois que ele contou. Fique preparado. Sonhe, mas fique preparado.